Vamos às orientações para você que é consumidor, tudo que você precisa de ficar muito atento aí durante a folia. O meu convidado é coordenador do Procon de Cariacica, Elberson Lima, está conosco ao vivo. Bom dia, Elberson. Bom dia. Do ponto de vista aí do Procon, quais são os principais problemas que o consumidor encontra durante o carnaval, hein? Olha, consumidor no carnaval, ele costuma fazer aquele passeio, né, para aproveitar o feriado estendido, né, fazer algum cronograma turístico através de empresas, né, especializadas na área. Então, o nosso consumidor, né, que muitas vezes opta por sair no carnaval, ele sempre se depara com a relação de consumo em bares, restaurantes, hospedagem, né, hotéis, pousadas, casa de aluguel. Então, são todas tratativas na relação de consumo que é muito comum nesse período de carnaval. Uhum. É, do teu ponto de vista, eu acho que assim, essa relação de consumo ela melhorou muito, né? Até com o próprio consumidor aprendendo a se defender, né? Claro, Mas mesmo assim ainda tem aquele que quer ser oportunista, que quer lesar, e o consumidor que é um pouco mais frágil, que não sabe que tem direitos para brigar. exatamente. O consumidor ele é a parte mais fragilizada na relação de consumo. Hoje, com o poderio aí da informação, né, estamos na era digital, o consumidor se informando acerca dos seus direitos, né, tomando ciência do Código de Defesa do Consumidor, ele já vai para essa relação mais amparado, né, sem falar nos órgãos de fiscalização, né, igual o Procon, os próprios fóruns, né, juizados que têm atuado com bastante firmeza, né, para poder garantir aí os direitos dos nossos consumidores. Uhum. Ó, vamos começar falando um pouquinho de bares e restaurantes. A gente efetivamente é obrigado a pagar a taxa de 10% de serviço. Hoje, inclusive, né, eu não sei nem se isso é correto ou não. Essa taxa, ela é cobrada por maquininhas diferentes da empresa, né? É verdade. As empresas, né, quiosques, restaurantes, eles estão utilizando, né, não todos, né, mas uma grande parte, eu também já passei por essa situação, de fazerem a cobrança do consumo em uma máquina e a cobrança dos 10% de taxa de serviço em outra máquina, porque vai para uma conta específica para distribuição ali dos garçons, né, que atenderam ali aquele consumidor. Essa taxa de 10% ela não é obrigatória, né? Isso aí é facultativo do consumidor querer pagar ou não, né? O consumidor pode ficar bastante à vontade e se por algum motivo ele se sentir coagido a pagar essa taxa, procurar aí os órgãos de proteção e defesa do consumidor. Mas como é que a gente diz não? Sim, não é fácil, né? É, o consumidor ele precisa, assim, se ele a taxa ela é legal, mas ela é facultativa, né? Então, se o consumidor entendeu que ele ou ele não tem aquele valor para poder contribuir ali com essa taxa de serviço, ou entende que não foi bem atendido, que o estabelecimento, os funcionários ali não são merecedores dessa taxa de serviço, ele tem total direito em se recusar a fazer esse pagamento. Uhum. E assim como o couvert artístico, como é que funciona aí do ponto de vista da legislação? O cover artístico, ele precisa estar explicitado no estabelecimento o valor, né? De preferência de forma positivada, ou seja, escrita, né? Para que o consumidor tenha ciência desse cover artístico, né? É, o que que acontece? O cover artístico ele funciona de forma diferente, né? Ele sai da questão do consumo ali de bebidas, né? De porções, né? De alimentação, e ele vai para uma questão mais de prestação de serviço. Então, está sendo ofertado uma prestação de serviço, de um show, né, de algo do tipo, e o consumidor, se não quiser pagar esse cover, não assiste o show que seja ali, entende? Mas o consumidor precisa ter ciência e vai ter esse cover e o valor. Entendido. Olha só, as pessoas que vêm de fora, que alugam casas, né, para a temporada, e quando chegam no local se surpreendem que não era bem aquilo que eles tinham visto nas fotos da internet. Sim, é bastante comum, né? Antes do consumidor ir alugar, né, um imóvel,
primeiro ele precisa fazer uma pesquisa, né? Além da pesquisa de preço, né? Localizações, as alternativas. É importante ele pedir opinião de amigos, né? Ou buscar até mesmo na internet, reclame aqui se tem alguma reclamação sobre este imóvel. O ideal é que esse consumidor ele vá até o local, né? Fazer uma prévia, né? Tendo essa possibilidade, né? Se for próximo dele poder fazer uma vistoria ali para ver se de fato a propaganda ela é real, se de fato tudo aquilo que está sendo externado em publicidade, né, em fotos, em internet, é de fato a realidade. Acontece muito de o consumidor alugar e chegar lá e se frustrar, porque não é aquilo a qual ele contratou. Né, ou fotos antigas, né, fotos lá reformaram lá a casa de veraneio lá 3 anos atrás, né? E as fotos permanecem lá né, da casa reformadinha. Aí quando o consumidor chega agora em 2025, né, já não é a mesma realidade, já está deteriorada, já está utilizada, e ele acaba se frustrando ali com a estrutura. Então, o ideal é ele fazer uma prévia antes, para ele poder fazer a viagem dele com o grupo dele com tranquilidade. Mas ele tem direito a ressarcimento se ele provar que aquilo não era bem assim? Claro, se a propaganda enganosa está previsto no Código de Defesa do Consumidor, né? Se você publicita, né? Se você expõe um produto, né? Um serviço e quando chega lá está de forma diferente daquilo que foi publicitado, o consumidor tem total direito em buscar os órgãos de proteção e defesa do consumidor, cancelar, né? Essa hospedagem, né? Essa locação e solicitar o ressarcimento aí dos valores que ele pagou. Uhum. Assim como também quem compra passagem aérea não consegue embarcar, né? A venda em excesso do mesmo lugar. Claro, com certeza. O consumidor, por algum motivo, né, que o fornecedor, né, gerado pelo fornecedor, não conseguiu utilizar, né, usufruir daquilo que ele contratou, né, da forma a qual ele contratou. Por isso que é importante a confecção de contrato, né, a celebração de contratos, pontuar tudo aquilo que o consumidor tem direito, né? Na hospedagem, por exemplo, você ficar atento, se pode levar animal, se não pode, né? Se tem serviços de camareiro, se não tem lençóis, utensílios de cozinha, se tem que levar, se não tem. O consumidor precisa fazer essa tratativa de forma detalhada e, se possível, em forma de contrato. Uhum. Entendido. O que mais chega para vocês aí nesse período de folia? O que mais chega são os consumos locais, né? Bares, restaurantes, né? Hotelaria, pacote de viagem, né? Pacote de viagem costuma ficar muito em alta a reclamação, né? Ah, Porque o consumidor vai na empresa de turismo, né? Contrata ali um pacote, né? De viagem e às vezes não é aquilo que ele imaginava ser, né? Acontece alguma coisa no translado, não é o hotel a qual foi informado, né, nesse pacote de viagem, ele acha que é um hotel 5 estrelas. Quando ele chega lá, não é dessa forma, é um hotel mediano, né, um hotel com nível abaixo do que ele contratou. Então, isso traz bastante reclamações aí e tratativas, né, através do PROCON. entendido. Essas relações aí, elas costumam se resolver rápido ou não? Olha, depende. O PROCON ele é um órgão conciliador, né? Ele trata na esfera administrativa. Então, nós trabalhamos com harmonização. Tentamos harmonizar aí a relação de consumo entre fornecedor, né, que são as empresas, e os consumidores. Nós temos uma base de 79, 78, 80, 82% de resolutividade, né? Geralmente nós tentamos um primeiro contato com o fornecedor para poder fazer a resolução, não havendo tratativa, nós marcamos uma audiência, mas dentro dessa porcentagem aí nós conseguimos resolver de forma conciliatória o problema aí do consumidor. Entendido. As pessoas que se sentirem lesadas, elas têm que fazer isso de imediato ou, assim, pós-carnaval, tá valendo? Não, as pessoas que se sentirem lesadas, né, a gente sempre orienta que às vezes o consumidor ele procura o PROCON, mas
até antes mesmo de fazer contato com o próprio fornecedor, né. Então, sentiu que algo está fora daquilo a qual você contratou, você se frustrou, né, com algo, ou não cumpriram com o consumidor, né, aquilo que foi tratado, a primeira orientação é você procurar o fornecedor e tentar a resolução do problema junto ao fornecedor. O fornecedor se negando a resolver, né, a questão, é buscar o órgão, né, o PROCON, né, os órgãos de proteção e defesa do consumidor para poder fazer a tratativa. O importante é ser de forma imediata, né, sentiu lesado, foi para um hotel, chegou lá, não era o que pensa, não precisa esperar passar o período não, já pode já procurar o PROCON para poder fazer aí a sua reclamação e a gente tentar ajudar esse consumidor com a resolução do problema dele. Ok, te agradeço, Elberson. Obrigada, hein? Por nada, à disposição.